Fala pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal do Legítimo Ruminante. O meu nome é Aquiles Vera Neto, eu sou professor aqui na Kansas State University e eu estou aqui hoje para a gente falar sobre um assunto bem interessante, que é o manejo de condição corporal durante o pré-parto de vacas leiteiras. Então, antes de a gente começar o vídeo, não se esquece de clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e também acionar o sininho, que aí você sabe quando a gente posta novos vídeos então aqui no nosso canal, beleza pessoal? Vamos então à vinheta e depois a gente vai falar sobre condição corporal em vacas durante o pré-parto. Bom, então pessoal, para falar sobre esse assunto, eu decidi pegar esse artigo aqui que foi publicado pelo Ricardo Chebel. Ele está em parceria também com outros dois brasileiros, o Luiz Mendonça, que estava aqui na Kansas State, agora ele já está no setor privado, e também o professor Pietro Baruzelli aí do Brasil, da Universidade de São Paulo. Então esse trabalho foi publicado no Journal of Dairy Science quase 3 anos atrás, em 2018, e eles avaliaram então a associação entre a mudança na condição corporal durante o período seco com a performance desses animais no pós-parto imediato ali durante os primeiros 300 dias. Então, antes de a gente ir para esse trabalho, vamos só relembrar alguns conceitos que é importante no período do pré-parto. Então, a gente normalmente divide esse período em 2 períodos, né, o período seco e o pré-parto imediato. Então, o período seco varia aí de fazenda para fazenda, mas seria por volta de 4 a 6 semanas. E aí depois a gente acaba mudando esses animais para um outro lote, que aí a gente chama de pré-parto imediato, que é onde esses animais vão ficar por 3 semanas e é onde vai ocorrer o parto, e aí eles vão dar início à nova lactação, né? E aqui é bem importante, eu acho, frisar que há algumas diferenças nutricionais bem importantes. Então, por exemplo, aqui no período seco, normalmente a gente fornece um pouco mais de forragem, aumenta a quantidade de fibra em detergente neutro nessa dieta, justamente porque a gente quer fornecer uma dieta com uma menor densidade energética e também com menor quantidade de proteína. E o motivo para isso é porque a gente não quer que esses animais eles ganhem muita condição corporal e também que, de alguma forma, baratear essa dieta que a gente vai fornecer para essas vacas. Por outro lado, quando a gente muda esses animais para o pré-parto imediato, a gente sabe que durante essa fase final, né, essas últimas 3 semanas da gestação, o útero está ocupando um espaço muito grande, acaba limitando o espaço do rumen e com isso há uma diminuição do consumo de matéria seca. Então o que a gente faz? A gente acaba fornecendo uma dieta com uma maior densidade energética, a gente começa a fornecer uma proteína metabolizável também um pouco maior, e aqui entra a questão do uso de aditivos, que nem colina, fontes de vitamina D e também o uso de sais acidogênicos, então um DCAD negativo. Então isso tudo é para tentar compensar e também preparar, compensar esse consumo de matéria seca diminuído e também preparar essa microbiota e esse rumen para a dieta que vai ser fornecido no pós-parto. Bom, então, agora tentando chamar uma atenção para a condição corporal, aqui tem um animal de baixa condição corporal e no momento do parto a gente não quer ver um animal nessa situação, e o motivo é porque esses animais com baixa discorde de condição corporal, eles têm uma associação com uma menor produção de leite, menos leite que você vai observar nessa lactação, e também é uma menor probabilidade desse animal se tornar prenhe. Por outro lado, uma vaca que tem um score de condição corporal muito alto, ou seja, uma vaca bem gorda, ela vai ser mais susceptível a doenças metabólicas, então ela vai desenvolver cetose, fígado gorduroso, vai ser mais propensa a ter um deslocamento de hemomaso, e o balanço energético negativo dela também vai ser mais prolongado. Então a gente quer meio que evitar esses dois extremos. Mas esse estudo aqui do Ricardo Chebel, ele estava olhando a mudança na condição corporal entre o pré-parto, o momento da secagem e o momento do parto. Então como é que eles delinearam esse estudo? O que eles fizeram? Eles pegaram apenas vacas múltiplas, ou seja, que estavam indo para a segunda gestação, então vaca de primeira lactação ou mais, E aí eles pegaram vacas de 2 fazendas. Essas 2 fazendas eram localizadas na Califórnia, então em um rebanho aqui eles pegaram 3.000 vacas e num segundo rebanho quase 7.000 vacas.
Só que como eles estavam avaliando a lactação do animal, né, teve alguns animais que foram utilizados mais de uma vez. Então a gente vê aqui que no final das contas foram 16 mil lactações avaliadas, apesar de ter apenas 10 mil vacas, né? Então tem algumas vacas que contribuíram mais do que uma vez para o dado desse trabalho. E aí o que eles avaliaram foi a diferença entre o score de condição corporal entre a secagem e o parto. E aí eles classificaram, criaram 4 grupos. Primeiro grupo, não houve mudança. Então, sem mudança na condição corporal, e aqui eu estou usando a sigla em inglês, que foi a sigla que foi utilizada no trabalho, né? Teve os animais que ganharam um pouco de condição corporal, então pelo menos 0,25 no score de condição corporal, então ganho de condição corporal. E teve os animais que perderam, né? Então aí tem uma perda moderada, que seria o MLBCS, ou uma perda excessiva de condição corporal entre a secagem e o parto. Então tem esses 4 grupos e toda a avaliação desse trabalho foi baseada nesse tipo de classificação. E a grande pergunta deles aqui era avaliar se havia uma relação entre a mudança no score de condição corporal durante esse período seco e a performance desses animais no pós-parto. Então vamos lá, então vamos olhar aqui o dado inicial, né, antes de mostrar qualquer tipo de parâmetro que eles avaliaram em termos de performance. Aqui eles fizeram um gráfico, né, onde a gente tem a condição corporal, a mudança de condição corporal no período seco, nesse eixo aqui de baixo, e aqui no lado o número de lactação. Então a gente consegue ver que há uma distribuição relativamente boa aqui, né, então a distribuição normal, e também nas duas fazendas. Então tem animais aqui para a direita desse ponto aqui, que eles ganharam condição corporal, e para a esquerda, para uns animais que perderam condição corporal, e tem aqui os animais que perderam condição corporal em excesso, né? Então essa é a ideia deles, classificar os animais mais ou menos em 4 categorias, dividindo essa distribuição. E aí, o que eles observaram é que essas vacas que tiveram uma maior perda de condição corporal eram vacas que foram secadas com uma condição corporal mais alta. Ou seja, se a vaca é secada com uma condição corporal um pouco mais alta, ela tem a possibilidade de perder, né? Já os animais que foram secos com uma condição corporal um pouco mais baixa, então aqui 3,25 por exemplo, aí eles ganharam um pouco de condição corporal até o parto. Então a gente vê que tem essa associação aqui, né? Uma observação bem interessante, que quanto maior a condição corporal aqui observada nesses grupos, está associado com que eles perderam mais condição corporal entre a secagem e o parto. Bom, mas vamos lá, qual que é há essa associação com a performance desse animal? Então, assim, eles mostraram nos 3 níveis que a gente normalmente avalia, que é a questão de saúde, produção leiteira e reprodução. Então, nessa primeira figura aqui, a gente está olhando o uso de antibiótico, né? Então a porcentagem de animais que receberam um antibiótico durante os primeiros 60 dias em relação a qual categoria que ele se encontrava, né? Então os animais que ganharam ou que não teve uma mudança na condição corporal, uma menor porcentagem desses animais precisou receber algum tratamento com antibiótico, né? Que são os animais aqui mais à direita. E muito parecido com essa figura aqui, foi o uso de anti-inflamatórios. Então a gente vê que o uso de anti-inflamatórios também foi diminuído nesses animais que ou não teve uma mudança na condição corporal ou que ganharam um pouco de condição corporal. E fica bem claro aqui que esses animais que tiveram uma perda excessiva, né, que seria o preto aqui, eles foram os animais que tiveram receberam mais antibióticos e também anti-inflamatórios. Então isso possivelmente seria um reflexo de que esses animais estão sendo submetidos a uma maior incidência de doença. E foi exatamente isso que eles observaram quando eles avaliaram a relação entre o score de condição corporal e a mudança, né, do score de condição corporal e doenças uterinas. Então aqui eles avaliaram retenção de placenta e metríde juntas, né? E aí a gente vê aqui a porcentagem dos animais afetados. E o que a gente encontra aqui é que, novamente, essa relação aqui, né? Se o animal ganhou, né, ou pelo menos não mudou a condição corporal, ele teve uma incidência de doença menor do que os animais que tiveram uma perda moderada ou uma perda excessiva de condição corporal. Bom demais. Agora vamos passar para a parte de produção. Então, quando ele avaliou produção de leite, e aqui a gente está falando de produção de leite durante os primeiros 300 dias, né, então durante a lactação toda,
o que ele observou foi que houve uma maior produtividade nos animais que tiveram um pouquinho de ganho de condição corporal no período seco, né? Então, a gente vê aqui que é uma diferença praticamente de um pouco mais de 1 kg, né? 1,4 kg, 1,3 kg em relação ao grupo de animais que teve uma perda de condição corporal maior. Só que isso foi durante toda a lactação, né? Quando a gente observa essa associação apenas no primeiro pesagem de leite, né? No primeiro mês, a gente vê uma perda muito maior, que é esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui na direita. Então aqui é leite no primeiro mês, né? A relação em comparação ao grupo que ganhou condição corporal. Então o grupo que ganhou condição corporal é o grupo referência, né? Então 0, e aqui a gente vê que há uma perda de 1,6 kg no grupo que não mudou, 2,3 no que teve uma perda moderada de condição corporal, e mais de 4 kg nesses animais que tiveram uma perda de condição corporal elevada entre a secagem e o momento do parto, né, e a data do parto. E aí outro parâmetro que eles avaliaram também foi a parte reprodutiva, né? Então aqui só para ilustrar isso eu vou mostrar os dados de prenhez na primeira inseminação, e a gente vê aqui que novamente, né, esse grupo que ganhou condição corporal no período seco foi o grupo que teve os melhores resultados. Então 41,9% desses animais ficaram prenhes na primeira inseminação, comparado aí com apenas 20,8% dos animais que tiveram uma perda de condição corporal em excesso, né? Bom, então eu acho que ficou bem claro, né, a mensagem de que a perda do score de condição corporal entre a secagem e o parto é um problema, né? Resultou em maior intervenção com antibiótico, anti-inflamatório, teve mais doença uterina, esses animais produziram menos leite e teve uma pior performance reprodutiva. Bom, o que a gente pode fazer então para melhorar isso, né? Para esses animais ganharem score de condição corporal? Então, tentando explorar isso, o que eles fizeram, eles avaliaram a probabilidade de um animal ganhar condição corporal, né? Então seria esse eixo aqui na esquerda, comparado com a condição corporal que foi observada no período seco. Então o que a gente observa aqui é que quanto mais pesado ou maior a condição corporal na secagem, é menor a probabilidade de um animal ganhar uma condição corporal nesse período seco, porque já está um animal bem pesado. Por outro lado, se esse animal é seco aqui com 3,25 ou menos, a gente vê que tem uma diferença que é exponencial, né? Começa a aumentar abruptamente a probabilidade desse animal ganhar uma condição corporal e aí, consequentemente, ter uma performance um pouco melhor no pós-parto. Então aqui fica mais ou menos a dica, né, de tentar atingir uma condição corporal na secagem de 3,25 ou menos que isso, que aí vai aumentar a chance de você ter um animal que vai manter ou ganhar condição corporal entre a secagem e o parto. E outro dado bem interessante que eles mostraram nesse trabalho, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, os fatores que explicam o score de condição corporal que foi observado. Então aqui, quais são os fatores que explicam o score de condição corporal na secagem? Então eles fizeram esse gráfico pizza aqui, né? E a gente vê que tem dois fatores que explicam bastante qual que foi a condição corporal que foi observada, né? Então esses dois fatores é a paridade dos animais, então se a vaca tá de primeiro parto ou a vaca mais velha, uma vaca multípara, 44% foi explicado por isso, pela paridade. Uma outra questão foi a fazenda, ou seja, o rebanho que estava sendo avaliado, ele explicou aí 38% da variação que foi encontrada no score de condição corporal na secagem. E a gente vê que leite aqui foi o terceiro na lista, mas também bem menos, né? Então explicou apenas 14% do score de condição corporal que foi observado na secagem. Por outro lado, quando eles olharam quais são os fatores que estão explicando o score de condição corporal que foi observado no parto, olha só como tem um fator aqui que praticamente explica quase tudo. Ou seja, nesse trabalho aqui, levando em consideração esses fatores que eles olharam, a condição corporal
que foi observada na secagem, ela explicou 95% do score de condição corporal que foi observado no parto. Ou seja, é uma boa forma de você determinar qual score de condição corporal você vai observar no parto, na verdade você trabalhar em atingir um score de condição corporal adequado na secagem, porque a gente sabe que tem aqui, então, pelo menos nesse trabalho, 95% foi explicado por esse parâmetro. Bom, então concluindo aqui esse trabalho, né, pessoal? Lembrando que é um estudo associativo, então a gente não tem essa questão de causa e efeito, né? A gente tem que levar isso em consideração, mas de modo geral, então a gente observou que a perda de score de condição corporal entre a secagem e o parto, ela está associada aí com um pior desempenho, tanto sanitário como produtivo e também reprodutivo desses animais. E aí, como sugestão, né, para prevenir uma perda de score de condição corporal nesse período seco, fica aconselhado secar esses animais com um score de condição corporal de 3,25 ou menor que isso. Como que você pode atingir essa meta? Então você pode trabalhar tanto com uma seleção genética apropriada desses animais e também fornecer aí um ambiente, né, e uma nutrição para que esses animais tenham uma alta produção de leite. E isso a gente sabe, né, que vaca de baixa produção ela é bem suscetível a ganhar, né, depositar muita gordura, consequentemente ela acaba ganhando muito score de condição corporal. Então tentar aumentar a produção desses animais. E aí uma outra sugestão seria melhorar o manejo reprodutivo, ou seja, quanto antes esse animal ficar prenhe, antes ele vai secar e também você vai aumentar as chances de ele não ter uma condição corporal tão alta no momento da secagem. E eu acho que esse trabalho é bem legal porque ele acaba reforçando, né, essa ideia de que para que a gente obtenha uma lactação bem sucedida, a gente precisa começar a trabalhar lá no período seco, ou seja, antes que esse animal comece a produzir leite, a gente já tem que tomar cuidado e ter certeza que a gente está fornecendo aí um ambiente adequado. Bom, beleza pessoal, era isso que eu tinha para hoje, para compartilhar com vocês. Não se esquece de seguir nosso canal, tem outros vídeos que a gente já postou aí sobre metrite, sobre uso de levedura, sobre condição anovular. Não esquece de compartilhar aí com algum amigo que você acha que tem interesse. E na semana que vem tem mais. Beleza, pessoal? Um abraço aí, então até a próxima.